Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, 22 de abril, nós estamos recebendo com muito prazer dois vereadores à Câmara Municipal de Santos. Benedito Furtado de Andrade, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e Hugo Dupré, do PSDB. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje, de jornais e sites, com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, 8 firmas do país têm nota de crédito sob risco de baixa. O estado de São Paulo. Após turbulência na Bolsa, a Petrobras tenta reação com balanço. Em A Tribuna, em 5 anos, região ganha quase 7 mil motoristas. No Boc News, limite no número de ministérios será definido nesta quarta. Santa Portal, centro de São Vicente terá substituição da cobertura das calçadas. G1 Santos e região. Polícia recupera carro roubado após perseguição. E no portal da UOL, 8 empresas do Brasil têm nota de crédito sob risco de rebaixamento. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E o Brasil tem coisas mesmo inacreditáveis. Em tempos de ajuste fiscal, de contingenciamento de recursos, de tantas dificuldades econômicas, de tantos sacrifícios impostos à população, impostos à sua excelência, o contribuinte, o que é que nós vemos da parte do governo federal e também da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional? Uma proposta absurda, um verdadeiro escárnio em relação à população, que é a questão do fundo partidário. Esse fundo partidário, recursos com os quais os partidos contam para, enfim, realizarem suas campanhas, realizarem suas inserções publicitárias na televisão. Esse recurso, esse fundo partidário, que era algo em torno de 280 milhões de reais, um valor já exorbitante, mas esse era o valor proposto pelo governo para este ano, foi simplesmente triplicado pelo Congresso Nacional. O senador relator da matéria, senador Romero Jucá, do PMDB, passou essa verba do fundo partidário para quase 870 milhões de reais, quase 900 milhões de reais em tempos de tanto sacrifício. E qual é a finalidade disso? Contentar a base aliada do governo. A presidente Dilma Rousseff, que poderia vetar essa emenda, não o fez e vai sancionar esse verdadeiro absurdo dentro do orçamento geral da União. Então temos o seguinte quadro: partidos que não elegeram ninguém, partidos nanicos que não têm qualquer representante no Congresso Nacional, vão receber pelo menos 1,5 milhão neste ano de 2015. Partidos que elegeram um deputado, como é o caso do PRTB, o PRTB do senhor Levi Fidelis, lembram dele? Candidato à presidência da República, vai receber mais de 5 milhões de reais neste ano de 2015. O PRTB. Já o PT vai ser o mais aquinhoado, vai receber quase 120 milhões de reais. O PSDB será o segundo, com 95 milhões de reais neste ano de 2015, neste ano de tantos sacrifícios à população e neste ano que não teremos eleições. Porque neste ano de 2015 não temos eleições. O que poderia eventualmente justificar até essa verba exorbitante para os partidos políticos. É realmente um escárnio, é um abuso, é um excesso em relação a toda a situação que a população vive de sacrifício, de desemprego, de inflação alta. Isto não poderia ter acontecido, mas infelizmente aconteceu. Agora, o vice-presidente da República informa em Portugal, onde está, que quando a presidente Dilma fizer um corte linear no orçamento, porque vai haver um contingenciamento de recursos muito sério, é possível que até o fundo partidário sofra algum tipo de corte. Não sei, tenho dúvidas em relação a isso, porque os partidos querem esse dinheiro e os partidos, evidentemente, estão relacionando essa verba com o apoio da base aliada à presidente Dilma Rousseff. É realmente um absurdo o que está acontecendo no Brasil em relação ao fundo partidário. No programa de hoje nós vamos debater, é claro, política nacional, mas também vamos falar de política municipal, especialmente a dança partidária que vem por aí, já que teremos eleições municipais no ano que vem.
Mas tudo isso assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para esta quarta é de tempo nublado e chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre 20 e 26 graus. Estradas. O sistema Enxerto Imigrantes está em operação normal 5x5. O tráfego é lento no sentido São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá. Em Santos, a demora é de 15 minutos. Já no Guarujá, 20 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoquecom.com.br. A representação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou confira a qualquer momento pela Boc News TV. Chico. Obrigado, Cris. Vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar os vereadores Benedito Furtado de Andrade, do PSB, e Hugo Dupré, do PSDB. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. O Brasil de Todas as Telas é o maior programa de financiamento ao audiovisual da história do país. Oferece uma linha inédita de investimento para a produção de conteúdos destinados às TVs públicas, no valor de 12 milhões de reais por região, totalizando 60 milhões. Serão produzidas 260 horas de programação em séries de ficção, documentário e animação para os públicos infantil, jovem e adulto. Se você é produtor independente, inscreva-se até 27 de abril. Saiba mais no site do FSA, Ancine e Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 22 de abril, e hoje recebendo com muito prazer dois vereadores da Câmara Municipal de Santos, Benedito Furtado de Andrade, do PSB, e Hugo Dupré, do PSDB. E vamos começar esse programa falando, evidentemente, de política nacional. Eu gostaria da avaliação dos vereadores em relação ao fundo partidário, esse verdadeiro abuso do fundo partidário, quase 900 milhões de reais destinados aos partidos políticos, não se sabe exatamente para quê, para que serve esse dinheiro. De qualquer forma, são quase 900 milhões de reais que foram aprovados pela presidente Dilma para os partidos políticos. E o seu partido, vereador Furtado, segundo aqui o levantamento da Folha de São Paulo, receberá em 2015 algo em torno de 55 milhões de reais para o PSB. É muito dinheiro, né, Chico? Presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Hugo, meu parceiro, meu amigo. Bom dia aos telespectadores da Enfoque, do Jornal Enfoque. Na realidade, é muita grana, né? Muito dinheiro, né? Eu estou no partido desde 1985, eu nunca vi um tostão desse dinheiro, né? Nunca veio para o diretório municipal. Não chega? Não chega. O diretório municipal de Santos nunca recebeu um tostão. São recursos que, obviamente, devem ficar, eu acho que, né, com o diretório nacional e talvez alguma coisa repassada para os diretórios estaduais. Mas os diretórios municipais a gente sobrevive com as contribuições dos vereadores. Deveria ser, né? Dos vereadores, de recadastramentos, sim, de assessores que contribuem, enfim, da militância do partido. Né? Promoções, e de eventos, enfim, que a gente faz. É de onde vem o nosso dinheiro, que, aliás, é muito pouco. Sim. Pouquíssimo, né? A dificuldade do nosso partido nos processos eleitorais é muito difícil. Aqui se tira, né, leite de pedra, né? Porque é muito difícil fazer campanha. Agora, vereador, como é que o senhor vê essa questão? É um abuso, um ano tão difícil como esse. Olha, Chico, eu fiquei surpreso, né? Eu fiquei surpreso primeiro quando aprovaram, né? Sim. Quando fizeram a modificação. Mais surpreso ainda fiquei pelo fato da presidente não ter
vetado, né? Eu acho que merecia, se existe alguma coisa que merecia um veto, era este aumento exagerado. Como você diz, o aumento, inclusive, num ano que o Brasil atravessa dificuldades gritantes, né? O Brasil precisa voltar a ter equilíbrio financeiro para poder avançar, né? A gente está vendo notícias de cortes em orçamentos da União, do Estado, dos municípios, enfim, há um aperto geral. Você triplicar um orçamento num ano que sequer tem eleições, como você disse, né? Eu achei, temerário esse tipo na realidade é o seguinte, o mundo político não está, né, pelo menos no Congresso Nacional, eu não posso avaliar as demais instâncias, né? Posso avaliar aqui a nossa, claro. Mas o mundo político parece que não está entendendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Na realidade, existe aí uma vontade generalizada de mudanças, né? E de mudanças, inclusive, filosóficas e de tudo quanto é ordem, né? E a gente não vê nenhum gesto, né, no que se refere a mudar essa mentalidade, que é uma mentalidade que permeia aí o Congresso Nacional, pelo menos o Congresso Nacional. Eu acho que eles cada vez se tornam mais conservadores e fogem da realidade do país, da realidade do povo brasileiro. Gostaria de ouvir agora o vereador Hugo Dupré. Bom dia, vereador, obrigado pela presença. Como é que o senhor avalia essa medida, enfim, com relação ao fundo partidário? O dinheiro chega aqui no PSDB local, vereador? Bom dia. Bom dia, Lascala, obrigado pela oportunidade. Pois não. Meu amigo, parceiro, vereador Furtado. Difícil, né, Lascala? Mais uma vez, o Congresso mostra que quem paga a conta é o povo, né? Valendo lembrar também, fora o fundo partidário, a gente vê também, a gente sabe que, apesar de estar atrasado, nós temos também quase 2 bilhões no orçamento para os deputados em questão das emendas parlamentares, né? Então, já é um recurso bem grande, né, para que seja distribuído em todo o Congresso. E a gente vê a dificuldade que o país passa em questão dos ajustes fiscais, e uma lei dessa é aprovada em Brasília, né? Então, é preocupante, como disse Furtado, em relação até mesmo o que tem acontecido no país, em relação à política, né? O povo, a população clama por mudanças, né, positivas no país, para que a gente possa avançar e ter um país austero, né, de crescimento, para que a gente possa entrar nos eixos e ter um país melhor, né? Porque é o dia a dia que a população sofre, né? Com a questão da violência, a questão do desemprego, né? E essa bola de neve que tem crescido no país, a gente clama por melhorias e mudanças. E esse ano deve piorar, né? Tudo indica que vamos ter uma situação, um ano muito difícil. O senhor veja, tem o tarifaço na energia, cada vez mais a conta de energia está mais cara. As pessoas economizam e a conta sobe. Quer dizer, a inflação no supermercado é muito diferente da inflação oficial, que não é 6%, não. Basta ir ao supermercado para ver que não é nada disso de 6%. Desemprego já atingindo diversas áreas, inclusive outro dia 500 operários foram demitidos da Mercedes. Ou seja, é uma situação crítica, né, vereador? Sem dúvida, né? Não só na questão, né, dos grandes impostos. Você pega aí agora, né, esse mês, nós temos a responsabilidade de cada um, do cidadão, fazer seu imposto de renda, né, que já é caríssimo, né? Então a gente tem buscado, né, tem acompanhado um pouco, né, dessa dificuldade que o país passa, porque até mesmo a gente vive no dia a dia, né? A gente mora numa cidade, até semana passada, dentro de alguns noticiários, Santos é uma das cidades mais caras para se viver hoje no país, né? Então, para se comer, para se vestir, né? Hoje a gasolina está caríssima, né? Isso tudo é um ciclo que quem paga a conta é o povo, né? É verdade. Um outro tema, vereadores, que também vem, de alguma forma, centralizando o noticiário nacional, é essa questão da tese do impeachment, que agora, vereador Furtado, parece que ganha corpo com esse relatório do Tribunal de Contas da União, que considerou as chamadas pedaladas fiscais como crime, ou seja, uma infração à lei de responsabilidade fiscal, né? Porque o governo não poderia honrar compromissos do Tesouro, como o Bolsa Família, por exemplo, com recursos públicos dos bancos públicos.
Ou seja, os bancos bancos públicos não podem emprestar dinheiro para o governo honrar seus compromissos, e foi mais ou menos isso que aconteceu nas chamadas pedaladas fiscais. E por essa razão o Tribunal de Contas da União considerou essa medida um crime. E, portanto, isto justificaria a tese do impeachment, segundo lideranças do próprio PSDB, como o senador Aécio Neves. Como é que os senhores veem essa questão, essa possibilidade de um impeachment? Vereador Furtado. Olha, Chico, eu sou um legalista, viu? Eu acho que se existe crime, ele precisa ser punido à luz da lei. Sim. De qualquer forma, eu temo muito essa questão de impeachment, né? Principalmente levantado por um partido de oposição que foi derrotado nas urnas, né? Eu não votei, todo mundo sabe que eu fui eleitor da Marina, né? E no segundo turno, meu voto, obviamente, é segredo, né? Mas seguramente não votei nem no Tucano e nem na Dilma, né? Mas eu quero te dizer... Deixa de ser segredo o voto, viu? Não votou em ninguém. Tá? Porque é difícil, Chico. Eu acho que veja bem, qualquer movimento no sentido de buscar o impeachment de uma presidente eleita agora, porque todos esses dados, né, isso já estavam, as pessoas, todos já sabiam, todos os agentes políticos já sabiam. O Tribunal de Contas já estava acompanhando, já havia notícias disso no passado, antes das eleições, os partidos já sabiam, todo mundo sabia do que estava ocorrendo. Não é novidade nenhuma, né? De repente, passado as eleições, né, tem-se um resultado e se aproveita um momento econômico complicado, né? Eu acho que tem coisas muito mais sérias que podem sim derrubar o presidente. Eu acho que o que pode macular e derrubar o presidente é coisas muito mais sérias. Eu acho que esse escândalo da Petrobras, né, esses escândalos que vêm ocorrendo, né, se chegarem na presidente, aí não tem quem segure. Sim. Né? E está muito perto. Já está muito perto da presidente. Né? Aliás, a prisão deste tesoureiro aproximou do Jabacari e aproximou o escândalo do Palácio Planalto. Não recolheu recursos, né, para todo mundo, menos para a presidente. Isso não existe. Né? Todo esse dinheiro, e a gente sabe o que custa uma campanha para a presidência da República. E está se rastreando e vendo que mesmo as doações legais foram legais, mas com dinheiro de propina, era compromisso da propina. Né? E se isso atingir a presidente, eu acho que aí não tem jeito. Agora, a minha incredulidade é que, sendo afastado da presidente, quem vai assumir? Michel Temer. Vice-presidente da República, né? Michel Temer. Que, na realidade, é um santo, né? Tem uma áurea de santo. É o articulador do governo. É o articulador do governo. Foi nomeado articulador do governo. E é um santo, né? Então, eu realmente, se fosse... Na linha sucessória, depois veio o presidente Eduardo Cunha, da Câmara Federal também. E olha, é complicado, né? Então, a gente está... Ele está mais próximo da sua definição. Ele veja bem, é trocar a fome, né, pela vontade de comer, né? Agora, vereador Hugo, você é do PSDB, e no próprio PSDB, a tese do impeachment gera discordância, gera dúvida, dá uma certa divisão. Por exemplo, o senador Aécio Neves defende, acha que há espaço para isso. Já o ex-presidente Fernando Henrique diz que não. Diz que há uma certa precipitação se falar em impeachment. Como é que o senhor vê essa questão, o senhor que é vereador do PSDB? Chico, na verdade, acho que a resposta tinha que ter sido dada nas eleições, né? De forma democrática, a presidente foi eleita, né? Hoje existe no país um clamor de pedido de impeachment em relação à presidência, em relação às questões, né? Principalmente como o Furtado disse, em relação aos escândalos, né, escabrosos que vêm acontecendo no país, na Petrobras. A Petrobras que, na verdade, é uma das grandes empresas do governo, né? Fora as outras empresas, né, mistas que o governo administra, que também, eu acredito que também há um grande esquema, né, de corrupção dentro do país. Infelizmente, né, Chico? Porque a gente preza tanto aqui, né, na questão de lei de responsabilidade fiscal, aqui na cidade, a gente muitas vezes acabamos aprovando, né, alguns pareceres de alguns prefeitos em relação ao Tribunal de Contas, sempre respeitando, né, principalmente as questões públicas aqui da nossa cidade, né, seja dos ex-prefeitos, né, que já passaram aqui, Beto Mansur, Papa,
né? Então a gente sempre procura escutar, né, avaliar os pareceres do Tribunal de Contas. Então eu acredito que seja hoje muito difícil um impeachment, né? Até mesmo... Não haveria clima para isso, né? Até mesmo o próprio senador, né, Aécio Neves, diz que novamente ter uma nova eleição no país, né, a gente acaba retrocedendo, o país para, né, nos próximos 2, 3 anos. Né? Então, ter a conscientização, né, da próxima eleição, eu não tenho dúvida que nós teremos, né, passa rápido também, né, Chico, né, mas aguentar um governo, né, o grande problema é que aquele sentimento de esperança de um país melhor, né, acabou se perdendo muito, né, em relação aos escândalos, né, de corrupção no país. É verdade. A sensação que se tem é que após 4 meses do início do segundo mandato da presidente Dilma, a sensação que se tem é que este governo está no final. Ele está acabando. É como se faltassem 4 meses para o governo acabar. Essa é a sensação que se vê hoje. Quer dizer, o que se discute hoje é praticamente um governo no fim da linha. Né? Um governo sem rumo, sem norte, enfrentando uma crise econômica, enfrentando uma crise política seríssima, sem falar na crise moral, na crise ética, de confiança, de credibilidade, crises essas pelas quais o país passa, lamentavelmente. Enfim, de qualquer forma, vereador, o senhor acha que hoje, não havendo clima para o impeachment, pelo menos por força dessas situações de questões administrativas, o caminho, uma eventual possibilidade seria exatamente pela crise moral? Porque hoje, como o senhor disse, quer dizer, a questão da Petrobras se aproxima velozmente do Palácio do Planalto. Eu acho que o que, na realidade, cala fundo, né, na sociedade brasileira é a crise moral. Eu acho que a crise moral, enfim, isso é ruim para qualquer país, né? Você ser abalado por uma crise dessa, né? Você não, a sociedade como um todo. Né? Claro, claro. Na realidade, nós estamos com uma imagem no exterior sem precedentes. Né? A imagem do Brasil hoje, e não é do Brasil, é o do governo brasileiro. Né? Nós estamos num momento em que a sociedade, no exterior não temos, o governo não tem credibilidade nenhuma, internamente, né? Nunca um governo teve tão pouco respaldo. Né? Tenta se respaldar na sua militância, no que resta da sua militância, né? No que resta da sua militância. Nós vamos ver agora nas eleições do ano que vem, né? Se até lá não acontecer novidades drásticas, né? Nós vamos verificar o ano que vem o que vai acontecer com as bancadas de vereadores e com os prefeitos do Partido dos Trabalhadores no Brasil inteiro. Salvo alguma coisa no Norte e Nordeste, pelo menos no Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste, a devassa vai ser total. Né? Eu já vejo nas câmaras no entorno aqui, né, as bancadas, os vereadores incomodados com essa situação. A gente viu o reflexo disso na Câmara de Santos, quando um vereador sério, competente, combatente, né, praticamente deu o brado da liberdade, da autonomia, ao criticar no plenário a postura da falta de transparência do seu partido. Veja, né? o caso do vereador Evaldo Stanislau, que assumiu a liderança e renunciou no dia seguinte, a liderança da bancada, e o vereador Adilson Júnior, aqui mesmo no programa, de certa forma, admitiu que poderá deixar o partido, migrando para uma outra agremiação, preocupado com essa situação do PT. De fato, é uma situação crítica do PT. Basta lembrar de Marta Suplicy, que está para sair do partido, né? Deve ser candidata até pelo PSB do Furtado, né? De qualquer forma, vamos falar disso mais adiante. Entre outras lideranças importantes também do PT, que estão muito insatisfeitas com a agremiação. Qual é o futuro do PT, vereador? Difícil, né, Chico? Na verdade, em questão... eu tive a oportunidade, né, de fazer parte de um partido menor, né, no primeiro mandato. Hoje faço parte de uma bancada maior, de 6 vereadores. Mas acho que o que vale, independente de partido, Chico, é ter, né, pessoas honestas, né, pessoas querendo participar da discussão do país, da sua municipalidade, né, independente de partido. Né? Eu sou muito amigo do Furtado, tenho aprendido muito com o Furtado, com outros vereadores. Furtado é um professor. É um professor, um grande amigo, né, sempre
me acolheu muito bem lá na Câmara, principalmente no primeiro mandato. E a gente espera, independente de partido, independentemente de a gente ser hoje um agente político, nós somos cidadãos, né, também. Né? Então a gente espera do político coisas boas, que ele trabalhe realmente, né, para a população, para que, principalmente lá no Congresso, né, buscando recursos, né, que são primordiais para a nossa cidade, né, a municipalidade. É isso que a gente espera do grande político, nossos agentes políticos que estão à frente, né, dos acontecimentos, para que a gente possa ter, né, uma cidade melhor, um país melhor. É isso que todos nós queremos. Né? É o que tem clamado, né, nas ruas. Sem dúvida, a população e todos nós queremos exatamente isso. Senhores, peço a licença de ambos, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar de política municipal. Voltamos já. Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 27ª Feira de Profissões da Unisanta e assista gratuitamente a palestras e oficinas para esclarecer suas dúvidas com os professores e os alunos de todos os cursos da Universidade Santa Cecília. Apresentações de dança e visitas aos estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 29 de abril, das 9 às 13 horas e das 19 às 21h30. Na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Feira de Profissões Unisanta. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque. Há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque nesta quarta-feira, 22 de abril. Estamos ao vivo e recebendo com muito prazer dois vereadores da Câmara Municipal de Santos, Benedito Furtado de Andrade, do PSB, e Hugo Dupré, do PSDB. E agora temos perguntas de telespectadores. Cris, por favor. Sim, Chico, a pergunta é do jornalista Aldo Neto. A primeira é o Furtado. Ele pergunta se a adesão do PSB ao governo Paulo Alexandre Barbosa só foi feita com a garantia do partido indicar o candidato a vice-prefeito em 2016. E vamos à segunda pergunta, que é o do Dupré, no caso. Como ele avalia o tratamento que recebe da presidência do Diretório Municipal do PSDB? Começando pelo vereador Furtado. Olha, Chico, na realidade, eu não gosto muito desse termo adesão, né? O PSB não aderiu ao governo. O PSB, nós fizemos uma análise, a gente já antes das eleições, né, houve um esforço, todos conhecem em Santos o esforço que foi feito não só pelo Paulo, né, como pelo o próprio presidente estadual do nosso partido, Márcio França, que a gente compusesse o governo naquela época indicando o Fabião para vice. Sim. E nós queríamos lançar a candidatura do Fábio, era política nossa lançar a candidatura do Fábio, e lançamos, né, e conseguimos ganhar até do Beto, sem dinheiro. Né? Depois disso, durante 2 anos, aí foi mais de 2 anos, né? Mas durante muito tempo o governo nos procurou, conversou, enfim. E a gente, a partir de setembro, outubro do ano passado, começamos a elaborar uma série de compromissos, né, de natureza política e administrativa da cidade, para discutir com o governo. Né? Encaminhamos esses pleitos para o governo acenou positivamente para a grande maioria deles,
E, nesse momento, a gente aceitou participar do governo, mas participar do governo de coalizão. A ideia nossa não é apenas aderir, né? É levar propostas para que sejam, obviamente, implementadas e avaliadas, né? Muito embora algumas delas sequer estão sendo ventiladas, como, por exemplo, a formação do Conselho Político, que é uma das propostas que a gente propôs. Até agora, nós já estamos no governo há mais de 2 meses, não vimos ainda o prefeito se manifestar a respeito. Vamos cobrar. A aliança está sendo abalada ou não? Não é a questão da aliança abalada. É que parece que o prefeito, o tempo dele é curto e não deu ainda para sentar, para verificar algumas questões, né? Mas algumas propostas, como, por exemplo, a gente era um pleito nosso que a área continental fosse transformada em uma subprefeitura, né? E com uma certa autonomia financeira. A subprefeitura já veio, a autonomia financeira deve vir para o ano que vem, uma certa autonomia financeira, porque esse ano o orçamento já estava aprovado, espero que venha, né? E outras questões aí relacionadas às questões ambientais, as questões Mas falando em questões ambientais, houve uma mudança. Agora deixa eu só complementar que Aldo, não houve nenhum compromisso da gente assumir indicar a vice-prefeitura, até porque não cabe naquele momento. Mas o PSB indicaria? A gente sequer sabe, né, qual será o nosso... A gente ainda está discutindo internamente no partido se teremos ou não candidatura própria no existe a possibilidade de ter candidatura própria? É claro, existe a possibilidade de a gente ter candidatura própria, existe a possibilidade de a gente estar dentro do governo e, mesmo participando com o governo atual, né, existem as duas possibilidades. Né? Nós temos um conjunto de forças políticas. Não há nenhuma imposição de que vocês têm que ser o vice. Sobre hipótese alguma. Né? Agora, antes de eu responder a pergunta do Aldo, de aproveitar e agradecer o Aldo pela participação. Muito obrigado, colega jornalista Aldo Neto. E com relação às secretarias, porque o PSB, quando aderiu ao governo, só não gosto desse termo, mas quando o PSB foi convidado a participar do governo Paulo Alexandre Barbosa, o PSB ficou com 2 secretarias. A Secretaria de Cultura, ocupada pelo ex-vereador Fábio Nunes, e a Secretaria de Meio Ambiente, ocupada inicialmente pelo advogado, enfim, pelo especialista em direito ambiental, Luciano Pereira de Souza, que depois afastou-se do cargo, assumindo uma funcionária de carreira, Marise Céspedes. A funcionária Marise Céspedes é filiada ao PSB? Não. Então o PSB perdeu espaço no governo? Não perdemos espaço sob hipótese alguma. A ideia não era, veja bem, os dois nomes, quando a gente foi para o governo, as 2 opções eram opções do Paulo. Nós relacionamos o nome aí de 10, 12 membros do partido, submetemos ao prefeito, entregamos ao prefeito, se ele quisesse usar algum daqueles nomes, né, ele poderia usar e tal, né? Na realidade, hoje... Os 2 secretários foi indicação do prefeito, não foi nenhuma imposição nossa, sob hipótese alguma, né? Os 2, comprovadamente, são pessoas que... Mas os senhores indicaram 10 a 12 nomes e esses nomes não foram... Foram considerados, então? Pelo menos até agora, 4 nomes estão no governo, né? 4 já não são 4, são 3. Mas a menina, a Marise, ela foi uma opção nossa, foi nós que indicamos, né? Tão logo houve o problema da enfermidade do Guga, né, do Luciano, né, nós conversando com ele, a Marise era um nome que ele entendia como uma pessoa, né, capaz e competente para dar sequência ao trabalho que ele estava fazendo. Consultamos mais alguns companheiros que conviviam com ela, consultamos o Fábio, né, o próprio Fabião, conversamos com ela, né? E ela, obviamente, e existe uma tendência nossa de aproveitar alguém do quadro, né? Sim. Quando ele saiu, a ideia nossa era aproveitar alguém do quadro. Nós tínhamos várias opções, mas tinha essa possibilidade de aproveitar alguém do quadro da própria secretaria. E eu acho que foi uma decisão acertada, né? Mas não foi imposto a ela nada. Se ela um dia quiser se filiar ao partido, será bem-vinda, né? Sim, mas essa possibilidade a gente não condicionou, sob hipótese alguma, senão já estaria filiada, né? Tá certo. Cris, será que a gente poderia reapresentar a pergunta aqui ao vereador Hugo Dupré? Claro, com certeza. Não, já passou, né? De repente, só um minutinho, que o telespectador Chico saiba, porque o colega jornalista Aldo Neto formulou uma pergunta para o Furtado, uma pergunta de caráter político, e também uma pergunta para o vereador Hugo Dupré, do PSDB. Isso mesmo. O Aldo pergunta como ele avalia o tratamento que recebe da presidência do Diretório Municipal do PSDB. Vereador.
cumprimentar meu amigo Aldo, grande jornalista, e dizer que, na verdade, eu desde o primeiro momento que eu assinei a ficha em 2012, né? 2012, eu sempre fui muito bem tratado, principalmente, né, pelo vínculo que eu tinha na época com o chefe da Casa Civil, Edson Aparecido, que hoje continua de chefe da Casa Civil do governador Geraldo Alckmin, e dentro de um projeto, né, do nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Né? Desde então, venho trabalhando junto com um grupo de vereadores, né, fazendo parte da base do governo, mas é claro que eu também tenho uma grande amizade com deputados, vereadores de outros partidos também, que me dão muito bem, não só o pessoal do PMDB, como o próprio Furtado, PSB, e valendo lembrar, Chico, na verdade, até em relação ao próprio Aldo, esse questionamento, de repente seja até mesmo devido à proximidade que eu tenho com o pessoal lá do PSD, né, do qual estenderam a mão à minha pessoa lá atrás, né, do qual eu tive a possibilidade de trazer alguns recursos para a nossa cidade, para entidades assistenciais aqui que fazem o trabalho do terceiro setor, no valor significativo, né, nos últimos anos, que a gente tem ajudado muitas entidades. Então, na verdade, respondendo à pergunta do Aldo, graças a bom Deus eu tenho uma amizade muito grande, né, não só pelo nosso prefeito, mas a bancada de vereadores, né, Sadal, Cacá e outros vereadores do PSDB. Hoje mesmo temos uma reunião de bancada junto ao prefeito para discutir algumas questões junto ao governo, né? E dizer que, Aldo, eu ainda estou sendo muito bem tratado dentro do ninho tucano. Você se sente confortável no PSDB, portanto? Chico, acho que, na verdade, sinto não só a vontade no PSDB, mas em qualquer outro partido que eu tivesse a possibilidade, estaria muito bem à vontade, porque até agora há pouco o Furtado fez um convite, né, Furtado? O PSB, aumentar a bancada do PSB, mas ele parece ficar no Jumbão. No Jumbão mesmo? Jumbão. Mas com certeza continua no PSDB, junto ao projeto do Paulo Alexandre Barbosa, né, junto com outros vereadores. Vale lembrar que o ano que vem temos eleição. Como o Furtado disse, eu não acredito que o prefeito vá fazer um grande jumbão no PSDB, porque tem compromisso com outros vereadores também. É claro que há um convite de alguns vereadores dentro da Câmara Municipal para vir fazer parte, né, da bancada do PSDB. Né, e me sinto muito bem confortável, me sinto à vontade dentro do PSDB. Agora, aproveitando essa discussão, vereador Dupré, há muito comentário, os comentários são muito fortes, o senhor mesmo acabou de dizer que tem um bom relacionamento com o PSD do ministro Kassab, que esteve em Santos, inclusive, e sabe-se que o PSD está preparando uma grande chapa para a disputa da eleição municipal no ano que vem. E o seu nome é um dos nomes mais citados que estaria à frente desse movimento do PSD. O senhor tem prazo para tomar uma decisão, porque o senhor tem que ter pelo menos um ano de filiação, né, para poder viabilizar a sua candidatura. Então, evidentemente, o senhor tem até outubro deste ano. Certo. O senhor e qualquer outro vereador, qualquer pessoa interessada em disputar a eleição, tem até outubro para poder se filiar e ficar pelo menos um ano na nova agremiação e assim viabilizar a candidatura. O senhor admite essa possibilidade de ir para o PSD? Porque pelo menos aqui que o senhor atribui tantos comentários nesse sentido de que o senhor está deixando o PSDB e filiando-se, por exemplo, no PSD. Esses rumores, esses comentários de bastidores no meio político, procedem? Na verdade, como eu disse, eu tenho uma proximidade bastante grande com alguns deputados do PSDB, do PSD. Né, junto até mesmo o grande líder do PSD, nosso ministro hoje das cidades. Vale lembrar que esteve na cidade, né, honrando os compromissos que em relação aos recursos que são primordiais, né, para os investimentos da cidade. A gente sabe da dificuldade que a cidade tem para os investimentos, né? E nada mais importante que os recursos estaduais e federais.
Mas é só isso mesmo, viu, Chico? Na verdade, é claro, nós entramos num ano importante, né, de decisões, né? É claro que fazendo uma avaliação para o futuro, eu tive um pouco de dificuldade lá atrás de ter a legenda para sair candidato a deputado, é uma vontade minha, a longo prazo, né? Daqui 4 anos será, né, teremos eleições novamente, o ano que vem temos eleição municipal. Então, a longo prazo... Essa é a sua tendência, candidato-se à reeleição e dali a 2 anos a deputado. Isso mesmo. Essa é a ideia. Só para encerrar esse bloco, vereador, e não perder a oportunidade. Colegas seus do PSDB têm vindo ao programa e reivindicado mais espaço junto ao governo do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Os senhores terão uma reunião hoje da bancada com o prefeito. Esse tema, mais espaço no governo, estará na pauta? Certamente, né? A dificuldade que a gente encontra um pouco em relação às conversas que nós temos com o nosso líder, né? O nosso prefeito Paulo Alexandre, né? Em relação a alguns vereadores, né? Vale lembrar, né, Chico, como disse, o ano que vem nós temos eleições municipais e todo mundo, é o momento de todos, né, mostrarem seu trabalho, né, mostrarem, terem espaço no governo para que a gente possa, cada um que estão dentro da Câmara Legislativa tenha a oportunidade de vir para a eleição de uma forma competitiva. Muito bem, porque tem muitos vereadores do PSDB enciumados com o espaço que é dado ao PSB do vereador Furtado, que ele já falou sobre isso. Mas eu peço a licença de ambos, nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos no próximo bloco conversando ainda sobre política municipal. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. O FIES é um importante instrumento para ampliar o acesso ao ensino superior. Quem aderiu ao programa até 2014 pode ficar tranquilo. O sistema permanecerá disponível até 30 de abril e todos terão assegurado o aditamento de seus contratos. Além disso, o governo abriu novas vagas neste ano, priorizando cursos com qualidade. Esse é um compromisso. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 22 de abril. Estamos ao vivo e recebendo com muito prazer 2 vereadores da Câmara de Santos, Benedito Furtado de Andrade, do PSB, e Hugo Dupré, do PSDB. E temos mais perguntas de telespectadores. Cris, por favor. Sim, a pergunta é do Uriel Vilas Boas. Ele pergunta por que se dá tanto destaque à Operação Lava Jato e quase nada se fala, por exemplo, das ações dos cartéis em obras públicas do estado de São Paulo, como nas concorrências da CPTM. Vereador Furtado, o senhor que PSB que ocupa a vice-governança do estado de São Paulo. Mas eu não tenho nada que ver com isso. E nem o meu vice-governador, Márcio França, que isso é coisa antiga, isso é coisa do tucanato. Isso começou lá com Covas, lá Deixa atrás. que o Hugo responde, então. Então vou deixar para o meu amigo Hugo, que o meu amigo Hugo é do PSDB, conhece melhor essa rapinagem estadual, ele conhece melhor do que eu. Mas o Uriel quer saber por que se fala da Lava Jato e não se fala do cartel. Eu sempre falei de tudo, né? É que aqui o que foi questionado, você eu não sou um atravessador, eu sigo regras, né? Aqui a gente estava conversando sobre possibilidade de impeachment no governo federal e não no governo do estado. Se for para o governo do estado, as baterias antiaéreas estão preparadas. Estão preparadas para rebater. Mas o Hugo é especialista nessa área aí
Deixou um presente aí, um presente de grego aí, viu, vereador? É que o Uriel, que foi vereador também, colega, um abraço, Uriel, colega aqui dos vereadores que... Cidadão santista, hein? Cidadão santista e vereador, Uriel Vilas Boas. Também não é diferente, né? Acho que todo crime tem que ser... tem as regras, né? Existem as leis. Tem que ser punido, apurado, né? Sem dúvida. Eu não tenho dúvida, né? Seja ele político, seja ele um agente político ou presidente de uma empresa como a CPTN, né? Sim. É claro que a gente temos acompanhado, né? E o caso vem sendo apurado também, os jornais noticiam. É que realmente o noticiário é mais intenso em relação à operação da Petrobras, o escândalo da Petrobras, sem dúvida nenhuma. Né? Com certeza. Temos mais perguntas, Cris, por Chico, favor. Então, uma pergunta do Rodrigo Bertolino. Ele quer saber quais os resultados que o vereador Furtado espera caso o projeto Calçada para Todos seja implantado. E ele também pergunta sobre as mudanças nos estacionamentos da Conselheiro Nébias. O que o senhor acha sobre essa mudança, Furtado? Olha, Calçada para Todos primeiro. Na realidade é o seguinte, esse projeto Calçada para Todos, ele está, eu diria que está praticamente parado, né? Ele iniciou, deveria iniciar, né, o ano passado, no bairro São Manuel, né, existe um projeto piloto com recursos federais, mas infelizmente os recursos federais não vieram, veio um pouquinho de dinheiro, né, e não deu para fazer praticamente nada, deu só para quebrar, e está tudo quebrado lá, na realidade a coisa está feia lá no bairro São Manuel. Lá era que ia iniciar esse projeto piloto, né? O bairro São Manuel ia ser o primeiro bairro totalmente de calçadas novas, no novo padrão que se propõe. Calçadas, Chico, eu diria que é cidadania. Sim. Né? Eu chamo as calçadas de hoje de calçadas desumanas. Né? A gente não tem... não existe parâmetro, eu acho, que em qualquer país desenvolvido, né, com o Brasil, no que se refere às calçadas. As calçadas nossas é uma vergonha. Né? As pessoas fazem o que querem nas calçadas, põem o tipo de piso que quer, né? Degraus nas calçadas, obstáculos nas calçadas, tudo tem... Enfim, as pessoas hoje, mulheres grávidas, pessoas com idade, e nós temos bastante gente com idade aqui avançada em Santos, né? Carrinhos de bebê, carrinhos de feira, enfim, né? Para andar nas calçadas de Santos, não importa o local, né? Em todos os bairros. Na Zona Noroeste, então, é um terror, né? Porque na Zona Noroeste, o que acontece? Com aqueles alagamentos, tem pessoas que levantam a calçada... Cadeirante, deficientes visuais, enfim, acessibilidade... Calçada é cidadania, né? Então, eu acho que esse projeto Calçada para Todos, que o prefeito encaminhou, eu tive conversando com os técnicos que trabalharam esse projeto, é um projeto sensacional. Né? É um projeto, na realidade, muitíssimo interessante. Né? E se implantado, né, em sua totalidade, eu acho que vai dar, na realidade, condições a Santos, condições que nossa cidade seja pioneira no Brasil no que se refere às calçadas. Né? O projeto é muito interessante, só que depende de muito recurso. Né? E com relação ao estacionamento? Respondendo ao Rodrigo Bertolini, obrigado pela participação. Infelizmente, isto é uma tendência, né, de que os principais corredores sejam proibidos os estacionamentos. Né? É claro que... como é que está começando? Né? Você viu a guerra que teve no Canal 3. Sim. Né? Com aquele problema sério, se chegou ao meio termo com a população local. Eu acho que deve ser aberto, eu acho que todas as vezes em que a Prefeitura, a CET, né, vai mudar ou o fluxo de trânsito em algumas ruas, ou a questão do estacionamento, ela deve reunir com a comunidade e discutir com a comunidade, né? Eu acho que o que falta muito é essa questão de discutir com a sociedade, porque às vezes encontra-se uma situação intermediária para este momento. Que atenda a todas as partes. Mas perfeito. Que no futuro, Chico, com certeza no futuro vai ser muito difícil encontrar nos principais eixos, né, a gente vai encontrar estacionamento. E numa alternativa, nós temos uma relação de 1,4 habitantes por veículo em Santos, uma das maiores relações do mundo. É muito difícil, né, vereador? É muito complicado. Sem dúvida, né? Eu acho que é inevitável, né? No futuro, como disse o Furtado, há grandes avenidas da cidade, Ana Costa, alguns canais. Né? É próximo. Não tenho dúvida. Até mesmo pela quantidade de automóveis por habitante que nós temos na cidade, é inevitável que a gente tenha, pelo menos, até se discutiu tempos atrás, né, com o vereador Fabião, a possibilidade de se fazer o rodízio, né? Mas até que chegue
esse tipo de ação a gente tem acompanhado bastante e tem satisfeito dado o andamento, né, no trânsito, principalmente a proibição. A fluidez está melhor. Vereador, deixa eu aproveitar para também questioná-la a respeito de um outro tema que traz muita polêmica em relação aqui ao município, que é a Secretaria de Esportes. O senhor é um esportista consagrado, enfim, nacionalmente, internacionalmente. E o seu nome também é sempre cogitado, sempre lembrado para ocupar a Secretaria de Esportes de Santos. Procede essa informação? Chico, eu não escondo, nunca escondi essa vontade desde o primeiro mandato, né, de estar à frente de alguma situação junto ao esporte da nossa cidade. Vale lembrar, né, estar no meu íntimo, né, adoro esporte. Eu acho que o esporte é uma das grandes ferramentas, né, de cidadania, como disse o Furtado aqui, de inclusão social. Claro. Né, eu falo que muitas vezes investir em esporte é investir em cidadania, investir em saúde, claro, investir contra a violência, né? Ocupar essa molecada, essas crianças, esses jovens. E educação. E eu nunca escondi essa minha vontade. É claro que respeitando o governo, né, o nosso prefeito tem as suas vontades e a gente respeita todo o encaminhamento em relação ao governo. Muito bem. Vereador Furtado, já estamos nos aproximando do final do programa e eu gostaria de questioná-la a respeito de uma outra questão polêmica que vem surgindo. Aliás, a Câmara deve tratar disso. Hoje tem sessão na Câmara, né? Hoje e amanhã. Aliás, como bem lembrou o vereador Douglas Gonçalves, apresentador do Hora Geral, há poucos minutos, dizendo que a sessão, hoje tem sessão e amanhã também. Né? Eu quero que os vereadores estão atentos e atuantes. Com relação à incorporação, no caso dos servidores municipais. O senhor apresentou um projeto, uma emenda à ocasião, reduzindo de 20% para 10%. Essa incorporação não foi aprovada à ocasião. E agora o Ministério Público impetra uma ação pedindo exatamente isso, que haja essa redução, alegando princípios legais, enfim. Os servidores pretendem protestar contra isso, vereador, na Câmara de Santos. Como é que o senhor, que trabalhou tanto nessa questão, avalia essa situação hoje? Na verdade, Chico, eu trato desse assunto há 10 anos. Sim. 9 anos, em 2006. Originariamente, as incorporações dos servidores, elas eram de 10%, né? Obedecendo aí o princípio da simetria. Sim. Né? A Constituição Federal deu para os servidores federais 10%, as estaduais seguiram 10% dos estaduais e Santos aprovou 10%. 10%, né? Quando foi em 95, um dos vereadores da casa aumentou isso para 20%. Uhum. Né? Eu votei na época, eu estava na Câmara. O senhor votou a favor? Votei a favor. Né? Mas 11 anos depois, em 2006, quando eu assumi a mesa da Câmara, eu assinava a folha, né? Na primeira folha que eu assinei, eu me assustei com os valores de um grupo seleto de servidores da Câmara. Me assustei com aquilo e fui buscar a origem. E a origem eram as incorporações, né? As incorporações naquele modelo. Né? E a partir dali eu tentei, com todos os prefeitos, todos, né, com os quais eu me relacionei, com todos os presidentes de Câmara, e com nenhum deles eu obtive esse. Ninguém quer mexer nessa coisa. E aí nós temos dois problemas. É um problema administrativo e o problema financeiro. Né? Nós temos uma elite... Só para você ter ideia, se você vê a folha de pagamento de uma boa parte dos servidores, você se assusta, né? Eu entrei com uma emenda para restabelecer os 10%. Não conseguiu, não teve Não consegui, mas pedi o arquivamento porque todo mundo era contra. Agora o Ministério Público. Fiz uma consulta ao Ministério Público. Né? E o Procurador-Geral entendeu que a emenda que concedeu o benefício, a emenda é inconstitucional. Em decorrência disso, tem um processo agora a questão está na Justiça. Né? Isso, não é mais problema da Câmara, é da Justiça. Muito bem, e assim chegamos ao final desta edição. Nós teríamos muito a conversar, mas somos limitados pelo tempo, como os senhores sabem, e chegamos ao final. Muito obrigado ao vereador Benedito Furtado pela presença. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, é só ligar. Muito obrigado, vereador Dupré. Hugo Dupré pela presença. Chico. Do PSDB e Furtado do PSB. Agradeço a ambos, a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.